Bom, no vídeo de hoje quero falar aqui sobre o Coritiba, que contratou diversos jogadores realmente bem interessantes, né? Se você for analisar no elenco no geral, com a chegada de um atacante argelino, um volante grego e tem também o interesse na chegada de um atacante do futebol italiano, mas que é espanhol, né? Então, quero comentar aqui com vocês sobre o mercado realmente bem alternativo e bem interessante, né? Até parece que está jogando o modo carreira do FIFA por conta das contratações mais alternativas e que certamente é uma boa opção, tá? Até porque se você for analisar, ainda mais os clubes que viraram SAF recentemente, têm adotado uma postura parecida, mas realmente o Coritiba me surpreendeu bastante e na minha opinião, 2 reforços até aqui anunciados, pode ser um terceiro, mas bem interessantes. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever em nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Black Art Foot e conto aí com a ajuda de vocês, torcedores do Coxa, para chegarmos aqui a essa marca de 50 mil inscritos no YouTube. Então quem puder deixar seu like, se inscrever, compartilhar, me ajuda bastante. Aqui que nós já trouxemos vários conteúdos como esse do Coritiba, inclusive vou deixar na tela final falando sobre todos os reforços na janela e em média vamos voltar, né, a postar com mais frequência vídeos do Coxa. Tava aí uma média de a cada uma semana, 15 dias, vamos voltar pelo menos um vídeo na semana tranquilamente. Bom, quero começar falando primeiramente sobre a tabela da Série A, que o Coritiba, pelo início muito ruim do ano, acaba se complicando um pouco, né? Vou deixar aqui para vocês, 14 pontos na 19ª colocação, o primeiro time fora da zona é o Bahia, tem uma diferença até aqui de 7 pontos, o Bahia tem 21 pontos conquistados junto com o Santos, né? Enfim, o Coxa que fez algumas boas atuações, mas no momento que eu tô gravando esse vídeo, vem de 2 derrotas para o Fortaleza e Flamengo. Enfim, vai ter uma sequência bem complicada também, contra São Paulo, Bahia, Vasco da Gama, o clássico contra o Atlético Paranaense e o jogo contra o Atlético Mineiro, mas enfim, uma sequência então ruim novamente, depois de uns resultados que foram importantes, né? Por exemplo, vence o Goiás fora de casa, vence o América Mineiro em casa, empata contra o Cruzeiro fora e vence o Fluminense em casa. Aquela sequência ali foi muito boa para tirar o Coxa da lanterna, mas aí depois veio, né? Desde o final do mês de julho para cá, derrota para o Botafogo, para o Bragantino, Corinthians, Flamengo e Fortaleza. Então esse próximo jogo contra o São Paulo, importantíssimo, né? Para dar a volta por cima. E para você palpitar nesse jogo, te convido a conhecer a VBET, Casa de Apostas Esportiva patrocinadora do canal, que te dá 125% de bônus no valor do seu primeiro depósito para você começar. Vou deixar então aqui esse jogo do Coxa contra o São Paulo para você ir lá apostar. Lembrando que esse saldo, né, é válido até o primeiro depósito em até R$600. Então você mais do que dobra o valor no seu primeiro depósito. A partir daí você pode depositar 10, 15, 20, 30 reais, o que foi para você nesses próximos jogos e apostar no Coxa, tendo esse jogo contra o São Paulo, no próximo contra o Bahia, Vasco, o clássico contra o Atlético. O link vai estar aqui embaixo da VBET na descrição e no primeiro comentário fixado. Bom, quero começar primeiramente falando sobre o meio campista grego, né, o Andreas Samaris, acho que essa é a pronúncia dele, atleta que estava por último lá no Rio Ave de Portugal, jogador então experiente de 34 anos de idade, bem interessante, né, realmente acho que é um dos primeiros jogadores gregos jogando no futebol brasileiro e eu acho que é uma alternativa bem interessante para esse setor no meio de campo, que mesmo depois da janela, né, já vinha se falando nessa possibilidade de chegar mais um atleta para essa função, chegando então aí o Samaris. Bom, ele que estava por último no Rio Ave, lá de Portugal, onde fez 27 jogos e uma assistência, e o jogador jogou muito tempo no futebol português, né? Então essa questão do idioma para ele nem é um impasse tão difícil assim. Anteriormente jogou também numa equipe lá do futebol holandês, no Fortuna Sittard, foram apenas 20 jogos na temporada 2021-2022, mas se você for ver até 2020, até o meio de 2021 ele estava jogando no futebol português, onde chega para o Benfica em 2014 e fica até 2021, mais de 6 temporadas e meias, né, consecutiva na equipe do Benfica, teve muitos altos e baixos. Temporada de destaque de 2015-16, 41 jogos, 2 gols, 2016-17, 32 partidas e desde 2017-2018 sempre mais um reserva ali imediato entrando, né, no segundo tempo, uma média ali de 25, 28 jogos por temporada até terminar o seu vínculo em 2020 e se transferindo, né, para o futebol holandês. No Rio Ave não teve um desempenho sensacional, mas chega então para ser uma alternativa e quem sabe, né, voltar aos bons momentos que já teve no futebol português pelo Benfica. Jogador que é revelado então lá no futebol grego, passou por algumas outras equipes menores, até chegar no Olympiacos da Grécia, que foi muito bem em 2013 e 2014, antes de transferir, né, para o futebol português. Acho um nome bem interessante, lembro bastante dele também no FIFA, né, jogava aí com o jogador, e eu acho que é um atleta que tem tudo para agregar realmente aí a equipe para a sequência da temporada. Bom, mais um aqui a respeito do atacante argelino, o Slimani, esse mais experiente, 35 anos de idade, que chega então para ser essa alternativa
de um camisa 9, um titular no lugar do Eto'o, onde estava por último lá na equipe do Anderlecht da França, da Bélgica, que não tinha um desempenho tão ruim não, tá? Foram 16 jogos, 9 gols marcados e uma assistência. Lembrando que nos últimos, se você for pegar nos últimos um ano, ele estava no Sporting, saiu do Sporting, foi para o Brest, lá da França, onde terminou a reta final da temporada passada. De julho a dezembro de 2022, pelo Brest da França, foram 18 atuações, 2 gols marcados e 3 assistências. E pelo Anderlecht da Bélgica, nesse início de ano, né, de 2023, de janeiro até agora em julho, foram 16 jogos, 9 gols marcados e uma assistência, um desempenho interessante realmente aí do jogador, que eu olhei aqui também os últimos jogos dele por lá, vinha jogando muito mais como titular mesmo do que reserva lá na equipe belga. Jogou também a Copa das Nações Africanas nesses últimos jogos contra a Uganda e também a Tunísia, então vinha jogando até o mês de junho, né, com a sua seleção, então não tem muito tempo que ele está parado lá no futebol europeu não. É um cara que então já chegou, já foi anunciado e que vinha, né, demorando bastante para ter essa sua contratação. E assim também como o Samaris já fez também uma boas temporadas no futebol português. O Slimani foi pelo Sporting lá de 2014 até 2016, 2017. Destaques para a temporada de 2015 e 2016, no qual o argelino marcou 31 vezes em 46 partidas. Desempenho muito bom nesses 3 anos aí então da equipe do Sporting. Se você for somar então as 3 temporadas com mais gols dele, que foram as 3 únicas, né? Fez aí então mais de 56 gols nesse período, até se mudar para a Premier League, lá pelo Leicester. Primeira temporada, 29 jogos, 8 gols e 5 assistências. A segunda com 17 partidas, 5 gols e 2 passes. Depois foi emprestado para o Newcastle, não foi muito bem. Para o Fenerbahçe da Turquia, também um desempenho razoável, 25 jogos, 5 gols. Na França, voltou a balançar as redes com 9 gols e 7 assistências em 19 jogos pelo Mônaco. Volta para o Leicester e termina o seu contrato até ir para o Lyon, lá da França, onde disputou nesse período então mais 34 jogos e 8 gols, e no Sporting novamente entre 2021 até o meio de 2022 com mais 4 gols em 12 jogos. Então, se você for olhar, ele nunca fica sem marcar uns gols, né? Sempre balança bastante as redes. Só que desde quando ele é emprestado para o Newcastle e roda ali bastante, né, por Turquia, França, no Mônaco, no Lyon, no Leicester, não conseguiu jogar com muita frequência e nem mesmo no Sporting, clube no qual ele já teve uma boa passagem. Só que se ele tivesse deixado o Brest com 18 jogos e 2 gols e chegasse no Curitiba com um contrato muito longo, eu ficaria com o pé atrás. Mas não é esse o cenário, é um jogador que já teve uma passagem ok pelo Anderlecht da Bélgica, mas vale lembrar que o último jogo dele foi ainda no mês 4, né? Então ele não atuou basicamente desde quase ali o mês de maio, né? Então vai demorar um pouco para ele ter a forma física, porém excelente contratação. Acho que tem pouquíssimos jogadores com características igual do Slimani no futebol, não só brasileiro, mas também no futebol sul-americano. Bem, para terminar aqui com vocês, quero falar sobre o Gessé Rodrigues, é mais um nome aí especulado então no Curitiba, ele que está livre no mercado, então pode chegar ainda mesmo com a janela de transferências encerrada. Ele é um atacante aí que atua pelas beiradas, ponta esquerda, segundo atacante, mas eu lembro muito mais dele também como ponta esquerda, tem 30 anos de idade, estava por último lá na Sampdoria da Itália, que acabou sendo rebaixado, né? Ele chega no início do ano, fez 11 jogos com apenas um gol e uma assistência, estava também na temporada passada lá no Ankaragucu da Turquia, onde disputou então mais 16 jogos, 5 gols marcados e uma assistência. Ele teve uma boa passagem, para falar a verdade, no Las Palmas, no futebol espanhol, entre 2021 e 2022. Ele fica então nesse período por lá, 41 jogos, 11 gols e 6 assistências, realmente um desempenho bem interessante. Atleta que surge na base do Real Madrid, com muito potencial, até chegou a ter chances pelo Real Madrid bastante, 2013 e 14. 8 gols e 6 assistências em 31 jogos, 2014 e 15, 23 partidas, 4 gols e 3 passes, 15 e 16, 38 jogos, 6 gols e 6 assistências, e assim, ele deixa então o Real Madrid quando ele era muito mais um reserva do que titular, né? Sempre entrava ali no decorrer das partidas, foi para o Las Palmas, 2016 e 17, 16 partidas, 3 gols. Foi para o PSG também, nesse período que não foi muito bem, 2 gols e 14 jogos, é emprestado pelo PSG ao Stoke City da Inglaterra, jogou 13 partidas na Premier League e um gol, não teve uma boa passagem, pelo Real Betis da Espanha 2018-2019 com mais 18 jogos e 2 gols, no Sporting de Portugal 17 partidas e um gol, então ele chega aí no PSG, assina um contrato lá em 2016 até 2020, né, e ficou sendo emprestado para vários times pelo PSG mesmo, somando todas as idas e vindas, né, ele atuou menos do que 20 jogos e só 2 gols marcados
até ficar livre no contrato, e teve essa passagem bem ruim pela Sampdoria, né? É aquela coisa, eu acho que se chegasse no futebol brasileiro, certamente seria um cara bem diferente, mas tem que ver qual que é o comprometimento dele, né? Porque é um atleta que, se você for olhar em comparação com o Andreas, o grego, o Slimani argelino, são bem, um tem 35, outro tem 34, e o G7 tem 30, mas já está bem mais, se você for ver em reta final de carreira, do que os outros, né? E olha que ele é atacante. Então quero saber a sua opinião aqui embaixo, o que você acha dessas contratações. Se você quiser ver também aqui, ó, esse vídeo onde eu falo sobre o elenco completo, com mais reforços, outros nomes especulados, clica aqui e confira. Nesse vídeo aqui também onde eu falo sobre a reforma do Couto Pereira, agora com a chegada de uma SAF, vai lá dar uma olhada. Não se esqueça também de deixar seu like, se inscrever e apostar então nos próximos jogos do Coxa pela VBET, o link está aqui embaixo na descrição. Valeu, galera!